Bem-vindos ao 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. E hoje o 31 Minutos vai falar sobre um evento especial para a ideia de Nordeste, para a ideia de civilidade, para a ideia de Brasil. Nós vamos falar do CONADES, Congresso Nacional de Diversidade do Semiárido, que é um congresso que acontece na sua primeira edição, porque é um congresso oriundo de um outro evento, um evento de caráter internacional, que, portanto, deu origem ao CONADES. Nós vamos falar hoje aqui no 31 Minutos com Rosiane Lima, que é a coordenadora geral do CONADES. E o CONADES acontece na cidade de Natal, De 12 a 14 de de 12 dezembro. a 14 de dezembro em Natal, e nós vamos falar aqui sobre semiárido, falar aqui sobre diversidade, falarmos aqui sobre a convivência com o semiárido e mais do que qualquer outra linguagem relevante, de que o semiárido não é um problema, ele é uma solução. E, portanto, no 31 Minutos, em três blocos de 10 minutos, nós trataremos aqui com Rosiane Lima, a coordenadora geral do CONADES, sobre a expressão semiárido, sobre a expressão diversidade e, mais do que qualquer outra coisa, desmistificar essas expressões para o nosso público. Portanto, hoje nós teremos um 31 Minutos pedagógico sobre o semiárido. Bem-vindo, Rosiane, ao 31 Minutos. Estávamos ao seu aguardo. Eu que agradeço, Luciano, agradeço o teu convite para estar aqui falando um pouquinho sobre essa diversidade, sobre esse semiárido tão rico, né? Agradeço a toda a equipe de Hipólito Luceno, TV UEPB, que é parceira do CONADES, desde a primeira edição, está sempre com a gente, né? E vai ser um prazer conversar contigo hoje sobre o CONADES. Bom, Rosiane, antes de falarmos exatamente sobre o CONADES, explicarmos o que significa essa sigla, enfim, explicarmos a estrutura, explicarmos as temáticas trabalhadas no âmbito desse Congresso Nacional, que é oriundo de um Congresso Internacional, falemos um pouco de Rosiane Lima, ou seja, da sua memória, da sua biografia acadêmica. Então, Luciano, eu sou pluri também, eu sou diversa. Eu me formei pela UEPB em Letras e Direito e pela UFCG em História, né? E decidi afunilar as pesquisas no âmbito da História. Fiz especialização em História do Nordeste, mestrado em História Ambiental e agora finalizando também um doutorado em História Ambiental na UFPE, pesquisando um pouco das malhas de poder dentro do IBAMA, né? Do Instituto Perfeito, muito bem. Bom, no que se refere ao CONADES, dizia eu na apresentação que é um evento, um congresso nacional, mas ele é oriundo de um outro evento, digamos assim, com uma ambição em termos, pelo menos, de propositura maior no que se refere a romper fronteiras, que era o CONIDES, né? Isso, o Congresso Internacional de Diversidade do Semiárido. Pode explicar tanto uma quanto a outra sigla? Claro, claro. A gente em 2016, 2016, a gente começou, o Leonardo Tinoco, que à época estava no INSA, hoje está na UEPB, o Sidoval Moraes, do UEPB também, alguns professores da UFC, da UFRN, da UFPE, todos que trabalhavam com a temática do semiárido, começamos a pautar a possibilidade de um evento que juntasse pesquisadores num âmbito interdisciplinar. Porque o que a gente via era que haviam vários eventos pautando o semiárido, mas cada um dentro da sua caixinha específica, dentro da sua área. Sem nenhuma comunicação, sem nenhuma conexão. Sem, por exemplo, um congresso que pautasse as plantas do semiárido, mas que não havia áreas temáticas ou possibilidades de diálogo com a área de humanas, com a área de sociais. Então a gente começou a pensar juntos numa possibilidade de um evento que colocasse em contato esses pesquisadores de áreas diversas, né, que pudesse enriquecer, inclusive, as pesquisas a partir desses contatos, e que também fosse um contato, uma possibilidade de contato institucional, interinstitucional também. Então, o CONIDES, o Congresso Internacional da Diversidade do Semiárido, ele nasce com esse mote, né? Ele nasce com o mote de vamos unir as pesquisas, vamos ver o que é que a gente pode agregar de um campo em outro, tudo. E internacional por quê? Até a década de 80, a gente falava muito do Nordeste brasileiro. Né? Falávamos do polígono das secas, falávamos do flagelo das secas. Exato. Nós tínhamos um discurso emergente que era o discurso de combate à seca, das obras contra a seca, né?
E a partir de 1980, a Embrapa e algumas ONGs começaram a pautar a possibilidade de convivência com esse espaço. E aí já não se falava mais em Nordeste, porque se você for olhar, o próprio Nordeste ele é muito diverso. A gente vai ter a Mata Atlântica, a gente vai ter a Caatinga, a gente vai ter o Cerrado. Então, pautar o Nordeste, limitando ele à Caatinga, já era um discurso muito limitador. E limitar a Caatinga aos seus períodos de estiagem também é um discurso limitador. Então, e a Caatinga, ela era pautada como único bioma exclusivamente brasileiro, né? Então, era uma coisa que só acontecia no Brasil. A partir do momento em que a gente, em 1980, começa a trabalhar a questão da possibilidade de convivência, a gente abrange esse discurso pensando em semiárido. Por quê? A gente não pensa mais em bioma, a gente pensa no espaço semiárido. E pensando em semiárido, não existe uma região semiárida só no Brasil. Regiões semiáridas existem no mundo inteiro. Sim, sim. Então, se abre a possibilidade de um diálogo internacional também, a partir do momento em que você pauta o semiárido, ao invés de pautar apenas a Caatinga. Claro que sem desmerecer toda a riqueza do bioma, né? O CONIDES, ele ocorreu em 2 edições. Isso, ele ocorreu, a primeira edição do CONIDES ocorre em 2016, resultado desse diálogo inicial, não é? E a gente teve mais de 2.000 inscritos já na primeira edição, que foi uma surpresa muito grata para a gente, né? Quando a gente lançou o primeiro CONIDES, o edital CAPES tinha acabado de ser fechado, então a gente não pôde concorrer a ele, mas a partir do segundo CONIDES a gente já tem o apoio da CAPES também, ele ocorreu o ano passado, em 2017. E aí, uma decisão da comissão organizadora foi de que, para que a gente pautasse em termos internacionais o Congresso todo ano, ficaria muito dispendioso para a gente e a discussão não teria o mesmo efeito. E havia uma demanda de que a gente também pautasse as questões locais do semiárido. Então, a partir do ano passado, quando a gente encerrou a edição, a gente já decidiu que iríamos alternar. Um ano a gente faria o Congresso Internacional da Diversidade do Semiárido e no ano seguinte... Então, existirá, portanto, continuará existindo o CONIDES, em um ano sim, um ano não. Sim. Nesse ano de vácuo, digamos assim, de espaço, aparece o CONADES. Isso. Tanto dando ênfase a um diálogo internacional importante, não é? Como dando ênfase também a questões mais locais, mais pontuais do semiárido brasileiro, que a gente fala em semiárido, mas na verdade, se você pensa na riqueza e na diversidade, são semiáridos que a gente tem aqui. Então, essa é uma expressão, o semiárido, essa é uma expressão que, posso estar equivocado, mas para a maioria há um desconhecimento sobre o sentido, o significado e a memória dessa expressão semiárido, que não é apenas uma expressão unitária. Esse é o caminho realmente, e essa é a pauta quando a gente pensa na diversidade do semiárido. Inclusive, a gente tenta pautar desde as zonas costeiras do semiárido, que muitas pessoas pensam, mas semiárido, onde é que eu vou? Vou para o sertão, né? E esquece que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem uma zona litorânea, uma faixa litorânea muito próxima do semiárido. Então, é aquele semiárido que não dá para você pensar em soluções mágicas, em mega soluções que vão atender a toda a população, que vão atender a todas as cidades, que vai atender a praticamente toda a estrutura. São semiáridos pequenos, com alternativas diferenciadas de convivência. Que merecem tratamentos diversificados para que possamos aprender a conviver com essa região. Eu te peço licença para a gente fazer um intervalo. Nós estamos no 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. Eu sou Luciano Nascimento e nós voltamos já para o segundo bloco do 31 Minutos. É na Clínica de Fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba que estudantes da graduação realizam a parte prática, tudo com a supervisão dos professores. Quem mais ganha com o serviço da UEPB é a comunidade. São oferecidos atendimentos fisioterápicos em 9 áreas de atuação. Por mês, são atendidos cerca de 300 pacientes, que realizam um tratamento gratuitamente no Campus 1, em Campina Grande. É a UEPB promovendo saúde.
Voltamos com o segundo bloco do 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB, e hoje o 31 Minutos tem uma função pedagógica, porque estamos falando do CONADES, Congresso Nacional de Diversidade do Semiárido. Estamos falando, portanto, do sentido, do significado e da memória dessa expressão semiárido e que a acompanha, que a acopla, expressão como diversidade. E estamos recebendo hoje, no 31 Minutos, no primeiro bloco, falamos com ela, Rosiane Lima, coordenadora geral do CONADES, explicou o que é o CONADES, de onde ele nasce de um outro congresso internacional, e nós estávamos falando, não era, Rosiane, iniciávamos um discurso sobre a palavra diversidade, já que falamos sobre semiárido, e você construía aqui um discurso explicativo e pedagógico sobre a complexidade dessa expressão semiárido, dando como exemplo o Rio Grande do Norte. Isso. Veja só, Luciano, a gente quando fala de diversidade, muitas pessoas pautam a diversidade e essa foi até a primeira impressão que a gente teve, que as pessoas iriam pautar uma sociodiversidade no Congresso. Então, a expectativa da gente, inclusive, era de uma maior adesão da área de sociais e humanas. Mas quando a gente pautou e organizou, são 18 áreas temáticas no Congresso, bem diversas, a gente pensou numa diversidade muito maior, né? Como eu te falei, a gente não pensa em semiárido, a gente pensa em semiáridos dentro do Nordeste brasileiro, né? E já pegando também para o Sudeste, porque a gente tem uma parte de Minas Gerais também contemplada pelo semiárido brasileiro. Então, é uma diversidade ambiental, porque você vai ter os brejos de altitude, você tem regiões como as ASDs, que são as áreas suscetíveis de desertificação, mas você tem regiões muito próximas ao litoral, você tem regiões que são ecótono, que são aquelas zonas de transição entre a zona da mata e o sertão, como é o caso de Campina Grande, por exemplo, né? Então, pensar na diversidade ambiental do semiárido é pensar que a gente tem essas várias regiões dentro desse espaço que a gente chama de semiárido aqui. Mas o Congresso não se resume apenas a isso. Nós temos uma diversidade social enorme, nós temos muitas comunidades, né? Desde as comunidades indígenas, quilombolas, ciganas, as comunidades urbanas, rurais. Pautar o semiárido hoje é tentar desconstruir também aquelas imagens que durante muito tempo a mídia televisiva construiu da seca, de um semiárido rural, de um semiárido da desesperança, sem acesso ao conhecimento, né? Nós temos com essa pedagogia que em parte a mídia construiu, de um cenário de desesperança, de um cenário desolador do semiárido, ou seja, como reconstruir esse discurso, como reconstruir essa narrativa e mostrar as belezas e as riquezas do semiárido. Veja bem, Luciano, é um trabalho lento, é um trabalho que começou lá na década de 1980, com as ONGs que mais tarde se unem para formar a ASA, a Articulação do Semiárido, não é? É um trabalho que políticas públicas também voltadas para essa região já conseguiram desmistificar, desconstruir, né? Hoje a gente tem um semiárido 70% urbano. Já não dá para a gente pensar que a seca é o único problema que vai afetar uma população urbana, por exemplo. É claro que a gente tem problemas relacionados a desabastecimento, claro que a gente tem problemas relacionados à gestão de águas aqui no semiárido, mas não dá para a gente dizer que o semiárido se resume a esses problemas, né? E, inclusive, de 1980 para cá, nós temos alternativas também, né? A própria agroecologia já se mostra como uma alternativa eficaz para a convivência em algumas áreas do semiárido, não é? E a gente, historicamente, aprendeu a desaprender, aprendeu a deixar de ouvir com as pessoas mais velhas, porque as secas no Nordeste, elas são pautadas nos livros de história desde o Brasil colônia. Ou seja, então, não é uma coisa recente. O fenômeno da seca não traz assim tamanha complexidade e desconhecimento, não é isso? Ou seja, se sabe como ela acontece, por que ela acontece e se sabe quais as medidas que têm que ser providenciadas. Com certeza. Se você olhar, por exemplo, o caso de Pernambuco, nós temos mais de 10 comunidades indígenas em Pernambuco. Essas comunidades, quase todas vivendo na região que a gente conhece como semiárido, não é? E vivendo historicamente desde um Brasil colônia, né? Porque elas foram expulsas do litoral para o sertão para dar espaço para a cana-de-açúcar. Então, por que não ouvir
a forma como eles vivem historicamente nesse espaço. Não é uma convivência de 100 anos, né? Ultrapassa aí 300, 400 anos de história com essas comunidades convivendo, eu não digo de forma 100% harmônica, mas de uma forma mais harmônica com esse ambiente, né? Perfeito. Então a gente deixa de ouvir muitas manifestações e muitas experiências antigas que poderiam ser positivas para a gente. Tem uma expressão, Rosiane, que ela pode aparentar, e penso eu que ela apenas aparenta, um status acadêmico, que é convivência com o semiárido. Parece-me que esta expressão não chega ao senso comum no sentido explicativo, no sentido pedagógico. Elas aparecem nos congressos nacionais, internacionais, elas aparecem nos conteúdos das diversas disciplinas dos cursos correspondentes na universidade, etc. Mas como explicar pedagogicamente a expressão convivência com o semiárido? Isso. Se a gente vai, por exemplo, voltando um pouquinho para a questão histórica novamente, se você volta para a década anterior, a de 70, chega lá no romance regionalista de 30, por exemplo, em Graciliano Ramos, qual era a imagem que nós tínhamos desse Nordeste seco? A do pau de arara, a do imigrante, né, que deixava, que já não tinha mais recurso nenhum, já não tinha mais o que perder dentro de uma terra que nada dava. Exato. E ia buscar a alternativa nas grandes metrópoles, notadamente no sul do Brasil, no Sudeste principalmente, em São Paulo, né? Então, essa imagem começa a ser construída a partir de 1930,